Tudo bem? Estamos voltando aqui para dar continuidade ao nosso curso de Física para o ensino médio. Lembrando sempre que a gente tem a física simplificada. Nós vamos simplificar o máximo possível. Professor Josué, agradeço a sua audiência, lógico, né? E vou te pedir uma coisa. Você que acessou o meu canal aí, o canal do Colégio Curso CPMI, Professor Josué, por favor, faz o seguinte, eu quero que você curta o canal, estou te pedindo, né? Você compartilhe esse canal, você assine o canal e dá uma ativada aí no sininho, tá? Para você receber as outras postagens do canal. Então, você vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas. Se você achar que esse conteúdo é relevante, que isso está te ajudando em na tua compreensão dessa matéria, então você faz essa gentileza para mim, tá bom? Obrigadão. Vamos lá. Gente, olha só. Antes de começar aqui a aula, eu queria comentar algumas coisas com vocês acerca do estudo da física. Em primeiro lugar, eu não posso fazer uma aula muito curta. Eu sei que o pessoal, a juventude hoje, a rapaziada hoje, o jovem hoje, ele tem pressa. Tudo dele tem que ser muito rápido. Mas pense o seguinte: eu não estou te dando informação simplesmente. Eu estou passando conhecimento para você. Quando você pega o teu celular e vai lá no Zap, aquele negócio que tu faz rapidamente, aquilo ali, dá uma lida rápida, aquilo ali não é adquirir conhecimento, não é produção de conhecimento. Aquilo ali é você pegar uma informação simplesmente. Dar uma aula não é só te dar uma simples informação. Por mais que a gente ache maçante a aula, por mais que a gente ache que a aula é cansativa, a gente tem que ter um tempo mínimo para que eu possa externar meu raciocínio e fechar o raciocínio. Senão a coisa fica no meio do caminho e você acaba não entendendo. Então é isso que eu estou te pedindo. Tenha um pouquinho de paciência. Essa aula, eu vou dar uma estendida nela, mais ou menos vai ser uma aula de uns 15 minutos. As outras aulas eu estava dando em torno de 7, 8 minutos, mas eu verifiquei que o tempo de 7, 8 minutos é muito curto para que eu possa fechar um raciocínio. Então, por favor, assista até o final da aula. Ou então, se você achar que ficou cansativo uma aula de 15, 20 minutos, você dá uma parada no meio, depois você retorna. Tá bom? Obrigado. Vamos lá então? Olha só, o que a gente vai ver hoje aqui? Então vamos falar das grandezas escalares e das grandezas vetoriais. Vou te dar uma explicação, sempre lembrando que a gente vai simplificar o máximo que a gente puder. Então, o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial? Antes de falar de escalar e vetorial, nós vamos falar aqui em noção de módulo ou intensidade. O que é um módulo ou intensidade? Módulo ou intensidade é a quantidade da grandeza. Simples assim. Por exemplo, se eu te falo assim, gente, eu tenho uma massa de 83 quilos. Aqui, ó, 83 quilos. O que é isso? É o módulo da minha massa. É a quantidade de massa que meu corpo tem. Eu sei que é muita, mas eu estou cuidando para perder um pouco, tá? Então vamos lá. 83 quilos, gente. Eu usei um número, 83, e usei a unidade de massa do Sistema Internacional. A gente já vai falar sobre ele já, tá? Então, isso aqui é intensidade. Isso é o que a gente chama de módulo aqui na física. Por exemplo, a temperatura. Você está ouvindo um barulhinho aí no fundo? É o ar-condicionado que está ligado. Por quê? Porque esse estúdio aqui é bastante quente. Então, eu preciso do ar para ficar mais refrescante, mais geladinho, vamos dizer assim. Então, veja bem, eu digo para você, olha só, gente, a temperatura aqui dentro do estúdio está em 23 graus Celsius. Entendeu? 23 graus Celsius. O que eu usei? Eu usei um número e a unidade de temperatura. Para quê? Para expressar a temperatura que está aqui dentro do estúdio. Se eu falar para você assim, ô jovem, qual a sua idade? Aí você vai dizer para mim, professor, eu tenho 15 anos. Vamos lá, 15 anos. É um número e uma unidade de tempo.
Ficou perfeitamente caracterizada? Ficou perfeitamente caracterizada. Então, se eu pergunto assim, gente, que horas são agora? Aí você vai me responder, professor, são 8 horas e 30 minutos. 8 horas e 30 minutos. O que eu usei? Um número e uma unidade de tempo. Um número e uma unidade de massa. Um número e uma unidade de temperatura. A esse número e essa unidade de temperatura que expressam a grandeza, que fica muito bem entendida, eu chamo de intensidade ou módulo. Intensidade ou módulo. Então, o que seria o módulo ou a intensidade? Guarda aí. É a quantidade da grandeza. Quando ela fica perfeitamente caracterizada com apenas um módulo e a intensidade, eu digo que essa grandeza ela é escalar. Então, a temperatura é escalar, a massa é escalar, a área é escalar. Se eu chegar para você e dizer assim, olha, esse estúdio aqui tem 80 metros quadrados de área. Gente, 80 metros quadrados de área, ficou bem entendido? É um baita de um estúdio, muito grande. Claro que não é assim. Esse estúdio aqui, na realidade, tem 6 metros quadrados de área. Mas ficou bem caracterizado. Você entendeu que o tamanho da área. Você sabe que 80 metros é muito maior que 6 metros. Eu não precisei dizer para que lado eram os 80 metros, se era para cima, se era para baixo. Quando eu falo de área, você já sabe que é uma área onde eu estou pisando aqui. Quando eu digo, falo de temperatura, você sabe qual é que temperatura é o grau de agitação térmica que eu estou sentindo aqui. Se eu dissesse para você assim, gente, aqui está menos 4 graus Celsius. Caramba, você ia dizer, pô, está congelando, professor. Agora, se eu dissesse para você, gente, aqui está 50 graus Celsius. O que você ia entender? Professor, o senhor está pegando fogo, o senhor está quente. Então, perceba o seguinte, a grandeza escalar, ela fica perfeitamente caracterizada com apenas um número de unidade. Eu digo, gente, aqui está 23 graus Celsius. Alguém em sã consciência pergunta assim, para que lado que está 23 graus Celsius? É para a direita ou para a esquerda? É para cima ou para baixo? Não existe esse tipo de questionamento quando a grandeza é escalar. Vocês entenderam direitinho que é uma grandeza escalar? Entendeu aí? Perfeito? Ficou bem caracterizado? Então vamos para a grandeza vetorial. Então, para falar de grandeza vetorial, eu preciso falar de uma coisa aqui. Ó. Eu preciso falar de direção e sentido. Direção e sentido. Beleza. Olha só. O que é direção? Dá uma olhada aqui. Direção horizontal, direção vertical e uma direção inclinada. Podia ser inclinada para cá ou inclinada para lá. Então, basicamente, são as 3 direções que a gente tem. Direção horizontal, todo mundo tem noção da direção horizontal. A direção vertical e a direção inclinada. Exemplo, estou de pé, eu estou na direção vertical. Se eu deito de noite, me estico todo na cama, estou na horizontal. E se eu fico inclinado assim? Eu estou numa direção inclinada. Então, veja bem, para nós, a gente vai pensar em termos de direção assim, horizontal, vertical e inclinada. Beleza? Agora, olha aqui o que pode acontecer. Eu tenho uma direção horizontal. Nessa direção horizontal, vamos pensar. Você viu que eu falei assim, eu tenho uma direção horizontal, levei a caneta para lá e trouxe para cá. Nessa direção horizontal, imagine que você fosse caminhar em cima dessa direção aqui. Você poderia caminhar para lá ou caminhar para cá. Você saiu da direção horizontal? Não, você continuou na direção horizontal, você está em cima dela. Mas em cima da direção horizontal, você tanto pode ir para a direita, como pode vir para a esquerda. Então vamos dar um nomezinho. Eu digo que esse móvel A está na direção horizontal, mas está indo para a direita. E esse móvel aqui, que eu chamo de móvel B, ele também está na direção horizontal, só que ele está indo para a esquerda. Ok? Então, o que eu concluo? Antes de eu concluir, vamos lá, eu tenho uma corda aqui. Imagine que aqui eu tenho uma corda, essa corda está na vertical. Prendi a corda lá no teto. Imagine, alguém pode subir na corda? Pode, não pode? Você vai subir na corda. Mas alguém pode descer pela corda. Correto? Olha aqui, ó. A corda serve para subir ou para descer. Então vamos imaginar que aqui eu chamo esse móvel de C e esse móvel de D.
Ora, o móvel C, ele está na direção vertical, está em cima da corda. E o móvel D, também na direção vertical, também está em cima da corda. Qual é a diferença do móvel C para o móvel D? É que o móvel C está em cima, está na corda descendo, e o móvel D está na corda subindo. Ainda não fiz a pergunta. Vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, uma prancha inclinada. Nessa prancha inclinada, alguém pode caminhar para lá, com corda, subindo na prancha. Vamos chamar aqui de móvel F. E alguém pode descer pela prancha, tranquilamente. G. Da mesma forma que uma prancha ali. Eu posso ter um móvel, eu posso ter alguém descendo e alguém subindo na mesma prancha. H e I. Dê esses nomes aí por móvel. Então, a grande pergunta, o que a gente conclui? A gente conclui o seguinte: cada direção possui dois sentidos. Olha aqui, ó, essa direção horizontal. Na direção horizontal, você vai e você vem. Na direção vertical, você sobe ou você desce. Na direção inclinada, você vai para lá ou vem para cá? Você vai para lá ou vem para cá? Conclusão: cada direção possui dois sentidos. Esse móvel A e esse móvel B estão na mesma direção. O que difere neles? O sentido. O pessoal faz uma confusão muito grande com isso. Ah, pô, olha aqui, ó. A rua. Você tem uma pista na rua. Você tem uma estrada aqui na rua. Ó, na rua a gente faz assim, ó. Você olhando daí, esse carro aqui, ó, ele está na mesma direção que esse aqui. E no mesmo sentido. Estão ambos indo para lá. Agora eu posso ter um carro aqui, ó, que está vindo para cá. Ele está na direção da pista, que é a mesma, porém está no sentido contrário. Então cada direção possui dois sentidos. Na pista você vê isso, é mão e contramão. Vai e vem, a direção é a mesma, tanto de quem está na mão como quem está na contramão. O que é diferente neles? Os sentidos. Então olha para cá, o móvel A e o móvel B possuem a mesma direção horizontal, porém possuem sentidos contrários. O móvel C e o móvel D possuem a mesma direção, porém por sentidos contrários. O móvel G e o móvel F possuem a mesma direção, porém os sentidos deles são contrários. Aqui, ó, o móvel H e o móvel I possuem a mesma direção, porém possuem sentidos contrários. Perfeito? Aí eu vou definir agora a grandeza vetorial. A grandeza vetorial, quando ela fica perfeitamente caracterizada com três coisas. O módulo intensidade, que é a quantidade da grandeza. O módulo intensidade, que é a quantidade da grandeza. Tem que ter a direção e tem que ter o sentido. Olha aqui. Eita, desculpa, caiu a palavra. Então vamos lá. Eu falei de direção e falei de sentido. Cada direção possui dois sentidos. Então, na física, a gente, ao invés de falar mão e contramão, a gente dá um sinal. Aqui, ó. Essa reta aqui horizontal. Eu tenho um móvel que está indo para lá, um móvel lá. Ele está na direção horizontal e no sentido positivo. Se eu colocar o móvel B vindo para cá, o que acontece? Ele está na direção horizontal, porém no sentido negativo. A gente dá um valor positivo e um valor negativo para dizer que os sentidos estão diferentes. Mas eu posso ter um móvel C aqui, ó, vindo para cá. Todos os três estão na mesma direção. Só que esses dois estão no sentido positivo. E esse aqui está no sentido contrário, está no sentido negativo. Beleza? Então, vamos pensar numa grandeza vetorial. A força. Eu tenho aqui uma cadeira, tá, apoiada aqui. Aí eu falo assim, faça uma força de 10 newtons nessa cadeira. Newton, a gente já vai ver, é a unidade de força, tá? A unidade de força do sistema internacional chama-se Newton. Então eu peço a você que faça uma força de 10 newton nessa cadeira. Aí você fala assim, 10 newton? Eu vou empurrar essa cadeira para lá, ó. 10 newton. Aí eu digo, ops, negativo. Eu não quero uma força de 10 newton para lá. Eu quero uma força de 10 newton para cá. Aí o que você vai dizer para mim? Por que você não falou então? Você simplesmente mandou fazer uma força de 10 newton. Eu fiz.
Então aqui, ó, 10 newtons, eu também posso empurrar a cadeira para baixo. Como também posso empurrar a cadeira para cima. 10 newtons. Então se eu chego para você e digo assim, ó, faz uma força de 10 newtons, isso fica bem caracterizado? Faça uma força de 10 newtons na cadeira. Você pode empurrar para lá, pode empurrar para cá, empurrar para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Ficou caracterizado? Não. Então a grandeza, a força, ela não é escalar. Porque se fosse escalar, ficava bem caracterizado, como a temperatura. Vou dizer, aqui dentro está 26 graus. Tu entendeu, tu não perguntou se era para a direita, para a esquerda. Porém, na força, não. Então, se eu disser para você, faça uma força de 10 newtons nessa cadeira, na direção horizontal para a direita, o sentido da direita. Opa, agora sim. Qual delas vai servir para mim? Essa? Não, essa está na vertical, você já elimina. Eu vou empurrar de baixo para cima? Não, está na vertical, elimino. Pode ser essa ou essa, ambas estão na direção horizontal. Lembre-se que cada direção possui 2 sentidos. Então, se eu não desse o sentido, tanto podia ser essa como essa. Mas eu dei o sentido. Então, só pode ser qual? 10 newtons é o valor da força, a intensidade, a direção horizontal e o sentido para a direita. Então, é essa aqui. Entenderam? O que é a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial? É porque a grandeza escalar fica perfeitamente caracterizada com apenas a intensidade dela. Agora, a vetorial, além da intensidade, você precisa da direção e do sentido. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a noção de direção e de sentido. Cada direção possui 2 sentidos. Grandeza escalar fica perfeitamente caracterizada com apenas a intensidade. E a grandeza vetorial precisa de quê? Modo ou intensidade, direção e sentido. Ok? Muito obrigado. Um abraço.